Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Aqueles que nos visitam, eu quero avisar ou comunicar, informar, que esse livro de Atos tem sido o nosso livro-texto nos domingos à noite. Exceto uma ou outra vez, como aconteceu quando eu precisei expor o Salmo 51 em duas partes, nós estamos acompanhando os atos do Espírito de Cristo que opera no mundo por meio da sua igreja, sobretudo por meio dos seus apóstolos, fazendo com que o seu reino avance até os confins da terra. Cristo, tendo sofrido pelos pecados do seu povo, e ao terceiro dia, tendo ressuscitado, ele sobe aos céus, e tendo concluído o seu ministério terreno, ele, em sua posição exaltada, inaugura o seu ministério celestial, pelo qual ele continuará e consumará sua missão messiânica. Cristo continua atuando, presente no mundo, não mais fisicamente, porém espiritualmente por meio da igreja. Ele está fazendo aquilo que a palavra de Deus diz e profetiza em 1 Coríntios 15, convém que ele reine até que haja colocado todos os inimigos debaixo dos seus pés. E é por meio do avanço do evangelho que Cristo vai vencendo os seus inimigos até o dia em que ele virá para julgar vivos e mortos, para subjugar para sempre os reinos da terra, mas o seu reino espiritual já caminha pelo mundo. E ele está fazendo avançar o seu reino. E nesse contexto, nós temos acompanhado o avanço do evangelho agora através do apóstolo Paulo, que depois da sua terceira viagem missionária, resolve retornar a Jerusalém, na ocasião do Pentecostes. Exato período em que, pela primeira vez, o Espírito Santo desceu sobre a igreja, inaugurando a última etapa da história da salvação. Ele volta agora, porque o Pentecostes era um momento de produzir ou de comemorar os frutos. Pentecostes era uma festa de colheita, e que prenunciava, de fato, a colheita futura do Evangelho. Não foi à toa que foi no Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, mostrando que a partir de agora, aqueles primeiros frutos, aquelas primeiras pessoas convertidas, eram as primícias da grande colheita que Cristo haveria de fazer ao longo da história até a sua segunda vinda. E agora o apóstolo Paulo volta para Jerusalém, levando ofertas das igrejas gentílicas para os cristãos judeus que passavam fome nessa época. Mas ele não quer apenas realizar atos de misericórdia. Não se trata apenas de um tipo de assistência social, como alguns o chamam. As razões de Paulo eram espirituais, teológicas. Ele quer prestar conta dos frutos do seu trabalho no Senhor entre os gentios e trazer provas desses frutos por meio dessas ofertas. A igreja de Jerusalém, igreja mãe, que havia enviado missionários, mesmo em algum momento a contragosto através da perseguição, agora recebe um apóstolo que é judeu, porém nascido fora da Palestina, um judeu helenista, acompanhado de cristãos gentílicos, aprovados pelas igrejas gentílicas, por onde Paulo pregou o evangelho. E agora ele vem para notificar, para relatar à igreja tudo o que o Senhor fez entre os gentios. É como uma grande prestação de contas. É como se eles, depois de semear ali entre os gentios, pudessem agora mostrar os frutos do seu trabalho no Senhor, para celebrar junto com a igreja em Jerusalém. Mas as coisas não seriam tão fáceis. É por isso que o título da mensagem que nós trazemos nesta noite é Testemunhando entre cadeias e tribulações. Longe de ser meramente uma comemoração, uma celebração festiva,
e um congraçamento pacífico, a chegada de Paulo em Jerusalém é uma chegada, e a sua estada ali é uma estada atribulada. E é isso que nós vemos no capítulo 21, e o que nós vamos expor tem como texto básico o capítulo 21, verso 17, até o final do capítulo 22. Nós vamos pegar esses dois capítulos, Atos 21, 17 a 22, 30, para quem está anotando. E eu gostaria, como é um texto longo, de pedir dos irmãos a permissão para lê-lo à medida que eu vou expondo, porque isso nos vai poupar tempo. Nós vamos ver então como Paulo em Jerusalém testemunha entre cadeias e tribulações. Meus irmãos, deveria ser um momento festivo, pacífico, de celebração, de alegria, de congraçamento, porque Paulo está voltando para aquele lugar que fora o lugar para onde Deus, na velha aliança, havia dito que colocaria os seus olhos. Onde estava o trono de Davi, onde estava o templo, onde estava o altar onde o povo de Israel celebrava a Deus. Jerusalém apontava para o futuro reino messiânico. Mas o Messias já havia passado por lá e havia sido rejeitado. E ele continuará, na maioria, sendo rejeitado, embora muitos cristãos houvessem em Jerusalém. E então, aquilo que era para ser um momento de alegria, de celebração, se torna um tempo atribulado. Tanto porque Paulo se coloca em perigo entre falsos irmãos, como também por causa do perigo em relação à própria religião judaica, que, você lembra, foi a primeira perseguidora da igreja, que via a quem via como rival. Então, observe aí que Paulo, você deve lembrar que nos episódios anteriores, quando nós falamos na mensagem intitulada Seguindo os Passos do Seu Senhor, nós vimos como a semelhança de Cristo, Paulo, tendo pregado o Evangelho, caminha para Jerusalém, onde o Espírito Santo lhe assegura que lhe esperavam cadeias e tribulações. E o tempo todo por onde Paulo passava, tanto por revelações diretas do Espírito, como por intermédio de irmãos e irmãs e até de um profeta, ele vai sendo certificado de que as coisas em Jerusalém não seriam como ele gostaria. Ele haveria de passar por provações e por oposição. Até mesmo alguns irmãos tentaram dissuadir Paulo de ir para Jerusalém. Nós vimos isto aí mesmo, no capítulo 21. Observe que no verso 4 do capítulo 21, encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Voltando um pouco mais, um capítulo antes, o próprio Paulo havia testemunhado aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, no verso 22 e no verso 23, que o Espírito Santo lhe assegurava que lhe esperavam cadeias e tribulações. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas aqui também nesse discurso aos presbíteros, um discurso de despedida, Paulo mostra qual é o valor maior que motiva a sua vida. Não é a sua saúde, não é a sua integridade física, não é nem sequer a sua sobrevivência. O que ele quer é que Deus o proteja até o ponto dele completar a sua carreira de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele diz isso no verso 24 do capítulo 21. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. A ideia aqui é da sua vida como uma corrida mesmo. A palavra carreira aqui é uma corrida com obstáculos. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Preste atenção nisso, crente.
Se você é crente em Jesus, esse deve ser o alvo maior da sua vida. Se você é crente em Jesus, você não está nesse mundo para receber muitas vitórias, para realizar muitas conquistas temporais, para receber bênçãos temporais. Você está nesse mundo em missão para completar a carreira que o Senhor lhe deu, de proclamar a Cristo, de testemunhar de Cristo. E se necessário for dar a sua vida, se você entende quem é Cristo, se você entende o que é a promessa de vida eterna, que nada pode separar você de Cristo nem a morte, você entenderá que o valor maior na sua vida é proclamar a Cristo. O valor maior na sua vida é fazer Cristo conhecido, mesmo que isso custe a sua integridade física. E esta é a visão que Paulo tem. O que me importa é chegar ao fim da carreira, é completar toda a missão que Deus me deu. E essa missão, meus irmãos, não é você criar seus filhos. Essa missão não é você realizar uma carreira profissional servindo o ser humano. Essa visão é você proclamar a Cristo onde quer que você esteja. Se você é um cristão de verdade, você precisa entender que esse é o foco da nossa vida. Quem entende quem é Cristo, vai viver para Cristo, para testemunhar dele. E é por isso que Paulo se dispõe a testemunhar entre cadeias e tribulações. Então, no capítulo 21, verso 4, os discípulos tentam demover Paulo de ir para Jerusalém. Depois ainda, no capítulo 21, a partir do versículo 10, um profeta chamado Ágabo, que desce da Judeia, anuncia por meio de sinais que Paulo será preso e manietado em Jerusalém. E diz o verso 12, e Lucas usa a primeira pessoa do plural, mostrando que ele estava no meio daquele grupo. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós, a equipe missionária, como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. O próprio Lucas diz, Paulo, não suba a Jerusalém. E, na verdade, eles até choram fazendo isto. Porque Paulo responde, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Eu estou pronto. Irmãos, esse é o ápice da maturidade cristã. Você está pronto? Você está pronto para morrer por Cristo? Você estaria pronto se a sua vida fosse ameaçada e para se livrar da morte você precisasse negar a Cristo? Você está pronto? Paulo disse, eu estou pronto para morrer. E então ele vai para Jerusalém. E aí então nós começamos o nosso texto lendo o verso 17. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Até aí. Então, o que vemos aqui, primeiramente, é a chegada a Jerusalém e um relatório à igreja. Essa é a primeira cena. A chegada em Jerusalém e um relatório missionário dado à igreja. Primeiro, eu quero destacar nessa primeira cena a recepção calorosa que o apóstolo Paulo recebe. Você sabe que o apóstolo Paulo, ele tinha grandes embates, mesmo dentro da igreja, com aqueles que queriam obrigar os gentios a praticar certos rituais que pertenciam ao judaísmo, que estavam na lei de Moisés, mas cuja vigência já havia se tornado obsoleta a partir da obra de Jesus, as leis cerimoniais. O autor da carta aos Hebreus vai explicar isso. A lei cerimonial é abolida a partir da vinda de Cristo. Mas os judeus, porque tinham uma tradição cultural, permaneciam com esses costumes e não tinha nenhum problema. Mas o problema era quando eles queriam obrigar os gentios, os não-judeus, a praticarem as mesmas coisas. E condicionavam a salvação a essas práticas, fazendo com que a suficiência de Cristo fosse atacada. Então o apóstolo Paulo, ele tem esse embate
Mas você vai perceber que a liderança da igreja reconhece o ministério de Paulo. Ele recebe, diz a Bíblia, que os irmãos nos receberam com alegria. Você lembra que em Jerusalém, Paulo já tinha tido um embate naquela controvérsia dos judaizantes, no capítulo 15. Mas você percebe que a liderança de Jerusalém era uma liderança séria. Eu quero que você observe comigo também que os apóstolos não são mencionados. Porque diz que no dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E Tiago aqui, segundo os estudiosos, primeiro, obviamente, não é Tiago, irmão de João, porque ele já havia morrido lá no capítulo 12. Também não é Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago aqui é o próprio irmão de Jesus, também autor da epístola de Tiago, que se torna uma liderança forte, até mais influente do que o próprio Pedro. Ao contrário do que alguns historiadores vão dizer. Então, Tiago é um dos presbíteros ali, e eles se reúnem, observe que é o conselho da igreja de Jerusalém. E ele os saúda, e depois da recepção calorosa, Paulo dá um testemunho das obras de Deus entre os gentios por intermédio dele. Ao se encontrar, portanto, com Tiago, líder da igreja em Jerusalém, Paulo conta as boas notícias, mas observe quem é o sujeito do relato de Paulo. Ele não está contando o que ele fez, ele não está contando os milagres que ele realizou, ele não está contando quantas almas ele salvou para Cristo, ele ganhou para Deus. Não, observe o sujeito do relato de Paulo no verso 19, tendo saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Quem realizou foi Deus. Veja a humildade que o crente deve ter quando ele relata aquilo que Deus fez por intermédio dele. Quando nós contamos o que Deus faz em nossa vida, nós precisamos dar glória a Ele, não a nós. E é o que Paulo faz, e essa é uma lição que aprendemos aqui. Paulo conta o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então ele conta as boas notícias de como Deus está alcançando os não-judeus de todas as nações, o que faz com que todos ali glorifiquem a Deus, glorifiquem a sua sabedoria. Ouvindo eles, deram glória a Deus, diz a palavra de Deus. Deus atuou entre os gentios. Isso ressalta, irmãos, para nós, esta primeira cena, a importância de testemunhar o que Deus está fazendo no mundo. Nós tivemos sexta-feira aqui uma vigília, eu não pude estar, estava, como os irmãos sabem, de viagem na conferência de aconselhamento bíblico. Mas eu pude acompanhar e fiquei feliz de ver os missionários dando relatos. E tem muitos crentes que não valorizam, eles não vêm, eles não dão valor. Isso mostra que eles não estão muito preocupados com o que Deus está fazendo, com os obstáculos, com os desafios, para orar. Irmãos, momentos assim são importantes. O que esses irmãos fizeram aqui na sexta-feira é o que Paulo está fazendo em Jerusalém. Nós somos parceiros desses irmãos, temos a nossa irmã Maísa, que é missionária, que vai lá, que prega para as crianças. Nós temos alguns irmãos que, em alguns momentos, são destacados para ir lá. Nós ajudamos esses irmãos, esses missionários, e quando nós nos fazemos presentes em momentos assim, nós estamos demonstrando que nós nos importamos com o que Deus está fazendo no mundo. Nós queremos ouvir. Nós queremos orar com eles e por eles, e eles precisam se sentir abraçados por nós. E é muito ruim quando você vem na igreja e quase ninguém vem para a igreja. Graças a Deus havia um grupo de irmãos aqui, mas muitos irmãos que poderiam vir, não vieram. E deixaram de mostrar a sua preocupação com o reino de Deus. Eles tinham mais o que fazer. Talvez estivessem cansados demais. Mas esses homens e mulheres estão na linha de frente. E eles querem compartilhar conosco o que Deus tem feito, eles querem prestar contas. Eles querem mostrar como nós podemos ser parceiros nos frutos. E é o que acontecia. Isso já havia acontecido em outras viagens. Paulo e Barnabé já haviam viajado na sua primeira viagem missionária, e depois eles voltam para Antioquia para contar tudo o que Deus havia feito. Em Atos 15, Paulo vem para Jerusalém, ele e Barnabé contam o que Deus fez por meio do seu ministério. E agora, de novo, ele está prestando contas. E quando você não comparece para a prestação de contas, você está mostrando, a menos que você tenha uma justificativa. E aí só você e Deus pode resolver isso. Mas quando você não vem e não tem justificativa, você mostra que isso não é tão importante.
mas o testemunho de Paulo mostra a importância de nós tanto relatarmos como ouvirmos o que Deus está fazendo, para que nós oremos com mais propriedade. É por isso que o testemunho dele traz alegria para a igreja. E embora não seja mencionado aqui, meus irmãos, explicitamente, a alegria completada com as ofertas que Paulo traz, juntamente com os irmãos gentios enviados pelas igrejas por onde ele passou e pregou o evangelho. Nós já explicamos isso em mensagens anteriores. Ele está vindo também com ofertas para os crentes pobres de Jerusalém, os gentios que recebem das bênçãos que começaram entre os judeus, porque o Cristo é dos judeus, e eles, em gratidão, devolvem em forma de ofertas aos judeus, aos benefícios espirituais que eles receberam através dos judeus. Então nós devemos notar aqui nessa cena essa importância de prestação de contas, a importância de nos importarmos com os missionários, de ouvirmos os seus relatos, para glorificarmos a Deus, sabendo o que Deus está fazendo e para orarmos por eles com mais propriedade. Mas nós vemos aqui também o respeito de Paulo pelas autoridades da igreja em Jerusalém. E em contrapartida, o reconhecimento da parte deles ao ministério de Paulo entre os gentios. Por que isto é importante? Porque, eu repito, havia gente que se opunha a Paulo na igreja, porque achava que ele vivia como um gentio e que ele queria influenciar os irmãos. Então, nesta primeira cena, nós temos, então, na chegada e no relato a Jerusalém, você tem uma recepção calorosa, você tem um testemunho das obras de Deus entre os gentios, e em terceiro lugar, dentro dessa primeira cena, você tem uma preocupação com a unidade da igreja. Tiago vai relatar para Paulo algo que está ocorrendo que ameaça a unidade da igreja. O ambiente de comunhão, alegria e louvor é perturbado por boatos entre os crentes judeus. Os boatos e as fofocas sempre perturbaram a igreja de Deus e continuarão perturbando. E ainda assim, muitas vezes, nós somos levados por eles. Veja, há uma mentira aqui. Tiago diz assim: bem vês, irmão, verso 20, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o fato de que havia mais de 20.000 crentes em Jerusalém. A igreja havia de fato se multiplicado, era uma grande igreja. Eles não se reuniam num só lugar. Não era aquela mera igreja que se reunia num só lugar. Eles se reuniam em vários lugares, não havia templos naquele momento, eles se reuniam em casas. Mas eram mais de 20.000, porque ele diz que são dezenas de milhares. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creem? Isso era bom, mas ele destaca, e todos são zelosos da lei. Todos eles eram crentes, mas continuavam sendo judeus. E eles continuavam seguindo os preceitos da lei, não apenas da lei moral, mas até da lei cerimonial, possivelmente exceto os sacrifícios. E isto não tinha nenhum problema, porque eles haviam aprendido nessa cultura, e essa cultura foi forjada na Bíblia, não tinha nenhum problema que eles agissem assim. Mas o problema é que diz o verso 21, que esses crentes zelosos da lei foram informados. Tiago fala para Paulo, a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés. Veja, não é o que Paulo ensinava entre os gentios. É uma mentira o que estão falando aqui. Estavam dizendo, e isso era dentro da igreja, tá? Não era fora. Era dentro da igreja. Isso ocorre e sempre vai ocorrer. E a gente não deve ficar surpreso quando surge fofoca dentro da igreja. Pessoas inventando calúnias sobre irmãos. E às vezes a gente acreditando, sem averiguar os fatos. Mas a palavra de Deus diz que eles ficaram sabendo que você ensina todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão de tua chegada. Então, essa é uma mentira, a mentira de que Paulo estava pregando uma mensagem que afastava os convertidos judeus da lei do Senhor, o que poderia ser um grande problema para o próprio Paulo e seus companheiros.
Então a acusação é que Paulo havia abandonado completamente a lei de Moisés, os costumes, a circuncisão. Isso era tão grave como se Paulo tivesse rasgado todo o Antigo Testamento e junto com ele desprezasse inteiramente a cultura judaica. Mas não era isto que estava acontecendo. Realmente existiam alguns pontos da lei mosaica que deveriam ser relidos, tanto por judeus como gentios, mas não de forma a desprezá-las, como se não tivessem valor. Paulo, ele falava que os gentios não poderiam ser obrigados a praticar essas coisas, como abster-se de certas carnes, como guardar certos dias, como guardar o sábado nos moldes judaicos. Isso não cabia aos gentios. Era essa a sua luta. E o próprio concílio de Jerusalém já havia decidido que os gentios apenas deveriam se abster de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais sufocados e da prostituição, para não ferir a lei de Moisés. Então a palavra de Deus, ela vai dizer aqui que Tiago propõe uma atitude de Paulo, propõe que Paulo tome providências para dirimir, para desfazer esses boatos. Ele orienta Paulo a participar de um rito judaico, para mostrar que ele não rejeita a lei, para que ele pudesse manter a unidade entre os judeus e cristãos gentios. Olha o que ele diz: que se há de fazer, pois certamente saberão da tua chegada. Verso 23, faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. Pelo contrário, andas também tu mesmo, guardando a lei. O que Tiago propõe é que Paulo ele faça o chamado voto do Nazireu. O voto do nazireado ele está estipulado em Números 6, de 13 a 20. E consistia em alguém tirar alguns dias, um homem, para consagrar-se ao Senhor, e nos dias da sua consagração ele não deveria rapar o cabelo, ele não deveria beber vinho, nem bebida forte, nem sequer comer uva ou passas, qualquer coisa que estivesse associada ao vinho, à festa. Era uma forma de consagração a Deus. E após os dias do seu nazireado, então ele rapava a cabeça, oferecia sacrifícios lá no templo e apresentava-se ao sacerdote, pagava uma oferta em seu favor e aí cumpria os votos de nazireado. Alguns nazireus foram nazireus desde o nascimento até o fim da vida. Samuel é um deles. Sobre a cabeça dele nunca passou navalha. Sansão foi outro, para citar 2 conhecidos. Mas o voto do nazireado era um voto temporário, de consagração ao Senhor. A pessoa ficava aqueles dias consagrado ao Senhor, à sua lei, às orações. E não havia nenhum problema que Paulo fizesse esse voto como uma forma de consagrar-se a Deus. Embora isso não fosse uma obrigação, ou ele dependesse disso para ter comunhão com Deus. Mas era um ato, e ele já tinha feito isso, mesmo independente de qualquer coisa, em capítulos anteriores, quando ele toma voto lá em Sencreia. E ele faz isso aqui de novo. Então Paulo não questiona, mas aceita de bom grado a orientação desse pastor, Tiago, participando da cerimônia e testificando o reconhecimento que ele tem pelo valor da sua cultura, sem desprezar a consciência cristã. E ao fazer isso, o apóstolo demonstra o senso de comunidade. E aqui aprendemos mais uma lição, meus queridos. A liberdade cristã não consiste apenas em nós estarmos preocupados em fazermos aquilo que nos é lícito, mas também nos abstermos daquilo que, mesmo lícito, pode provocar escândalo ou tropeço ao nosso irmão. Muitas vezes nós podemos abusar da nossa liberdade cristã, levando muitos irmãos ao escândalo. Nós temos algumas discordâncias no que diz respeito, por exemplo, a se o cristão pode ou não beber. De fato, a palavra de Deus não proíbe a bebida, a palavra de Deus proíbe a embriaguez. Os próprios judeus, eles usavam vinho na sua festa, e quer você queira, quer não,
o vinho que Jesus transformou na festa de casamento era um vinho alcoólico, embora com baixo teor. O vinho da ceia do Senhor é um vinho fermentado. Isso historicamente é comprovado. Tanto é que lá em Corinto havia quem se embriagava na ceia. Está lá em 1 Coríntios 11. Mas alguns irmãos, abusando da liberdade, eles não entendem, eles deixam de perceber que ficou entre, principalmente os incrédulos e entre outros crentes, essa ideia de que o crente não bebe. E por causa das farras que se faz em torno de bebidas e dos desmandos que a gente vê as pessoas fazerem por causa do alcoolismo, da embriaguez, simplesmente ver uma pessoa com um copo de cerveja cria muitas vezes escândalo, ofensa a alguns irmãos. E os irmãos precisam ter isso em mente. E precisam tomar cuidado com os irmãos que têm uma consciência mais frágil. Nós precisamos ter isto em mente. Existem certas coisas, irmãos, que não são em si pecado, mas que podem levar os irmãos a tropeçarem, ou mesmo a praticarem alguma coisa do que a sua consciência depois vai acusá-los. Paulo, ele tem esse senso de comunidade, e ele não tem problema em abrir mão da sua liberdade. Ele não tem obrigação de fazer o voto, mas por amor aos irmãos judeus, ele faz o voto. Paulo mostra isso, inclusive, no momento em que ele está falando sobre liberdade, em 1 Coríntios 9. Eu peço que você abra lá. Em 1 Coríntios 9 havia uma controvérsia. Pessoas que estavam comendo carnes sacrificadas a ídolos. Alguns coríntios, depois da sua conversão, eles continuavam sentindo-se mal com a simples ideia de comer carne sacrificada a ídolos. E o problema é que, como havia muita carne era levada para o templo e não era consumida, parte da carne que sobrava no templo era vendida para os mercados. Então, você tinha 95% de chance em Corinto de ir ao mercado e comprar uma carne que havia sido sacrificada a ídolos. E alguns irmãos, por causa da familiaridade com o ídolo, mesmo tendo abandonado essas coisas, eles não conseguiam comer a carne que se vendia no mercado de consciência limpa, porque eles entendiam que aquela carne tinha sido sacrificada a ídolos. Outros irmãos, entendendo que eles eram livres em Cristo e que o ídolo de nada é, não viam nenhum problema em comprar a carne e comê-la. Eles não estavam sacrificando, eles não estiveram no templo, eles não tinham nada a ver com idolatria, eles estavam só comendo carne. E de fato o ídolo não é nada, Paulo vai reconhecer isso em 1 Coríntios 8. Mas havia outros irmãos que queriam ir além na sua liberdade. Eles diziam, não, a gente pode comer até lá no templo do ídolo. É uma festa cultural, a gente pode ir lá, participar, ver os amigos, é até uma oportunidade de pregar o evangelho, só que alguns deles acabavam comendo, bebendo demais e se deitando com as prostitutas do templo. Por isso Paulo escreve 1 Coríntios 6, porque quando você abusa da liberdade, você dá ocasião à carne. E aí, a confusão estava armada, porque algumas pessoas que tinham a consciência fraca passavam na frente do templo e viam o irmão fulano lá comendo e bebendo no meio das prostitutas cultuais e das pessoas. O que é que ele vai pensar? Se uma pessoa passa e me vê, por exemplo, num bar com uma caneca de cerveja, né, ou então com aquelas, eu não sei como é que chama um recipiente que tem assim enorme, que você só abre a torneirinha. Você já pensou se você me passasse e me visse lá? Então alguns irmãos passavam e viam um crente lá bebendo. E alguns até diziam, o irmão fulano, então pode, aí eu vou lá também tomar o meu beer night, né? Só que aquele irmão é fraco. Ele se embriaga no primeiro gole. E ele tem uma tendência ao alcoolismo. E aí ele peca contra o Senhor. Ele golpeia a consciência, sem induzir o irmão a pecar. E você pecou golpeando a consciência, ainda que não tenha se embriagado. Eu estou só rapidamente mostrando, porque se o Senhor Deus quiser, depois de Atos, nós vamos expor primeiro aos Coríntios, aí a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre isso. Então Paulo vai dizer, olha, você não vai ganhar nada se você comer e não vai perder nada se você deixar de comer.
Mas se alguém vir a você no templo de ídolo, comendo carne sacrificada, ele não será induzido a comer e depois ele vai se sentir culpado. Você vai golpear a consciência dele e você peca contra Cristo. Mas havia ainda os que extrapolavam. E a esses Paulo escreve no capítulo 10. E no capítulo 9, o apóstolo Paulo dá o seu próprio exemplo. Ele vai dizer que para ganhar a todos, Paulo abre mão da sua liberdade até em coisas que ele tem direito. Entre os coríntios, ele abriu mão de um salário que ele tinha direito. É isso que ele vai dizer no capítulo 9. Nós não podemos ler, eu só estou explicando para vocês. Depois você lê. Ele tinha o direito de ser casado e se acompanhar de uma esposa. Mas para o avanço do evangelho, no caso de Paulo, era melhor que ele fosse solteiro. E ele abre mão disso. E é nesse contexto que, no capítulo 9, Paulo diz como ele se comportava entre os judeus e entre os gentios. Verso 19 do capítulo 9. Porque sendo livre de todos, fiz-me o quê? Escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu sou livre de todos. O crente é livre no Senhor. Mas por amor eu me fiz escravo de todos. Eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão dos meus direitos, eu abro mão do meu conforto para edificar os irmãos do Evangelho. Aí ele vai explicar claramente. Procedi para com os judeus como o quê? Como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então, quando ele estava entre os judeus, ele procurava seguir direitinho os preceitos do judaísmo, porque os preceitos do judaísmo não eram preceitos pagãos, não eram práticas pagãs. Eram práticas tiradas da Bíblia. Então ele diz, eu procedi com judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu sei que eu não sou obrigado, mas eu faço isso por amor a eles, para ganhá-los, para conquistá-los, para não ferir a consciência deles. Mas ele diz ainda, aos sem lei, que são os gentios, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Quando estava entre os gentios, não é que Paulo era camaleão, não. Quando ele estava entre pessoas que ele sabia que não ia escandalizar, eram os gentios, ele comia carne de porco numa boa. Dependendo da situação, ele não comia carne que foi sacrificada aos ídolos, porque os próprios gentios também às vezes se escandalizavam, aqueles que tinham saído da religião, da sua religião pagã. Mas ele está dizendo, eu vivia entre cada um, eu me adaptava à cultura até onde isso não me leva a pecar. E ele não fazia isso abusando da liberdade, ele fazia isso abrindo mão da sua liberdade. Então, irmãos, existem certas práticas que em si não são pecado, mas que ferem a consciência dos nossos irmãos, e nós devemos nos abster delas, por amor a eles. Esse é o princípio. E Paulo aqui, exatamente, ele está demonstrando esse senso de unidade. No verso 22 ainda, do capítulo 9, 1 Coríntios, ele diz, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Eu fiz-me de fraco para com os fracos. Então, nós temos que ter esse cuidado e esse amor. Então, voltando para o nosso texto, é isso que Paulo está fazendo aqui. Ele, então, aceita o conselho de Tiago, porque nós vimos que as cartas paulinas nos mostram que a grande acusação de Paulo não era contra a lei, mas contra as pessoas que usavam a lei de maneira indevida, buscando nela salvação pelas boas obras, ou seja, o mérito próprio para ser aceito e digno diante de Deus. Mas observe que a maledicência aqui, ela pode perturbar a unidade da igreja. Uma palavra distorcida, um boato, uma história mal contada, inflama o coração de pessoas que às vezes até são zelosas, mas que julgam mal. E essas pessoas começaram a pensar que Paulo havia se tornado um tipo de liberal entre os gentios, dando um mau testemunho. Então você tem essa falsa acusação dentro da igreja. Preste atenção, dentro da igreja. Paulo, então,
anue ao conselho de Tiago. E diz a Bíblia que Tiago continua dizendo no verso 25, quanto aos gentios que creram, veja, a questão é com judeus, não é com gentios. Já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse oferta em favor de cada um deles. Observe que ele entrou, esses 4 irmãos eram judeus, tá? Não havia gentios. Mas quando Paulo chegou em Jerusalém, ele chegou com gentios. Porque você lembra? Eram emissários das igrejas que haviam enviado ofertas. Entre elas, por exemplo, estava Trófimo, que era um efésio, e estavam outros que eram gentios. Lucas mesmo era um gentio. Mas ele entra no templo com judeus. E aí nós precisamos entender um ponto do contexto aqui. Preste bem atenção. Quando Deus ordenou a construção do templo, lá por Salomão, Deus estabeleceu um só átrio para que todo aquele que pudesse entrar. Você tem o átrio, que era o cercado, onde o ofertante podia entrar até a altura do altar do holocausto, onde ele punha a mão sobre os animais e o sacerdote imolava, espargia o sangue à base do altar, queimava aquele animal conforme o tipo de sacrifício. E era até ali que ele podia ir. Dali para frente só os sacerdotes podiam ir, passando pelo altar do holocausto, indo até a bacia de lavar, o sacerdote se lavava, e para executar a sua ministração sacerdotal, adentrava o santuário, e somente os sacerdotes poderiam adentrar o santuário, o templo propriamente dito. Mas depois do santuário havia um segundo compartimento, chamado Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote adentrava uma vez por ano para fazer expiação pelo povo. O ponto é que o átrio era um lugar onde todos que estavam purificados, mesmo os gentios que adoravam o Deus de Israel, poderiam entrar. Mas os judeus da época de Jesus estabeleceram uma distinção. Quando Herodes reconstruiu o templo, o chamado segundo templo, ele fez um complexo ao redor do templo que era mais do que o templo. Tinha câmaras para sacerdotes. Ele construiu uma fortaleza chamada Fortaleza Antônia, acoplada ao templo. Isso é, inclusive, os judeus tinham uma bronca com isso, porque soldados gentios ficavam nessa fortaleza. E isso ocorria porque era muito comum ter revoltas em Jerusalém. Os judeus eram muito dados a revoltas, era um povo brabo mesmo. Até hoje eles são, né? Por isso que eles se defendem bem. E na época havia muitas revoltas e períodos de festas, das festas santas, eram períodos em que os ânimos ficavam mais insuflados ainda, porque eles aguardavam a era messiânica. Então, Pentecostes, Páscoa, festa dos tabernáculos, eram ocasiões em que Jerusalém quadruplicava a sua população. Então, para se precaver disso, Roma, que era um império que conseguiu fama por ser um mantenedor da paz, pelo menos a paz forçada entre as nações, Roma debelava, era uma máquina eficiente de debelar revoltas. Eles construíram, na verdade, Herodes o Grande construiu uma fortaleza que ele dedicou a Marco Antônio. Por isso que era chamada Fortaleza Antônia, para agradar os romanos. E nessa fortaleza ficavam os soldados de elite. E se tivesse qualquer revolta, geralmente ela nascia no templo. Os soldados podiam descer as escadarias da fortaleza e adentrar o átrio ali, para conter qualquer revolta. É isso que vai acontecer aqui. Pois bem, nesse átrio não deveria haver nenhum tipo de divisão, porque não estava na lei. Mas os judeus resolveram dividir. Então havia vários átrios que foram feitos. Um átrio mais externo era o átrio dos gentios. Os gentios só podiam entrar até ali. Quanto mais perto do altar, quanto mais santo, mais perto do altar, na visão dos judeus. Os gentios, os prosélitos, aqueles que tinham se circuncidado, ou mesmo os gentios tementes a Deus, só podiam entrar até ali o átrio. Depois do átrio dos gentios, havia o átrio das mulheres. As mulheres ficavam nesse segundo átrio. E havia biombos que separavam esses átrios. As mulheres não podiam ir além. Depois vinha o átrio dos homens. E só depois desse átrio você chegava, então,
ao lugar onde era o templo. Havia uma divisão muito marcada. E é isso que Paulo quer dizer quando ele diz que Cristo removeu a parede da separação, a inimizade. Ele está aludindo a essa figura lá em Efésios capítulo 2. E aboliu a lei na forma de ordenanças por meio da cruz. E no átrio dos gentios é o lugar onde os cambistas ficaram. Lembra? Quando Jesus os expulsou, Jesus disse, está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a tendes transformado em covil de salteadores. Eles ocuparam, como era gentil mesmo, vamos ocupar aqui e fazer uma feirinha. Eles fizeram uma feirinha ali no templo. Então, esse era o contexto. Ok? Então, Paulo, ele está lá, ele não poderia adentrar gentios no templo, no átrio. Sobretudo gentios pagãos, que não eram prosélitos nem nada. Mas Paulo não fez isso, ele estava entrando com judeus naquele templo. Mas veja que diz aqui no verso 27, você tem falsas acusações, a semelhança do seu Senhor, a semelhança de Jesus. Pessoas acusam falsamente a Paulo. Quando já estavam por findar os 7 dias. Olha quem faz a confusão. Os judeus vindo da Ásia. Onde Paulo havia estado na sua última viagem? Na Ásia. Lembra daquela confusão em Éfeso? Sim, foi começada por Demétrio, um gentio. Mas judeus ajudaram também. E em vários lugares da Ásia, onde Paulo chegava, os judeus o perseguiam. Esses judeus vieram para Jerusalém por causa da festa do Pentecostes. Lembra? Estamos no Pentecostes. E esses judeus vindo da Ásia, eles viram Paulo no templo e eles reconheceram, olha, esse aí é aquele que está transtornando o mundo. Esse aí é o que estava causando confusão. E aí eles alvoroçaram o povo todo e agarraram. Eles viram Paulo está ali no meio do templo, está orando, e eles agarram Paulo à força. Imagine a cena. Eles alvoroçam o povo e olha o que eles dizem. Eles começam a gritar. E, irmãos, eram radicais mesmo. Eram extremistas religiosos. Eles gritam, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Você imagina, você está no meio do monte de judeu, no auge da sua devoção, celebrando o Pentecostes. Eles que queriam a libertação de Roma, agora sabem que um judeu introduziu os gentios e prega contra a lei deles. Ah, vai morrer. É o que acontece. Observe que eles tinham visto antes Trófimo, o Efésio, na companhia de Paulo na cidade. Eles não viram no templo. Eles não viram Trófimo lá. Trófimo é um companheiro de Paulo que vai estar com ele até o fim da vida. Ele o cita na sua última carta, a 2ª carta a Timóteo, juntamente com Tíquico. E eles julgavam que Paulo introduzira Trófimo no templo. Julgamento precipitado, não é assim? Então, o que acontece é que o tumulto cresce. Veja, agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Gente começa a ver confusão, você não sabe nem o que é, você corre. Né? Por causa da curiosidade, o abelhudo sempre corre, não falta abelhudo. E então eles correram lá para o templo, o que está acontecendo? E aquela confusão, e aí começa a gritar. E diz que agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente fecharam as portas. A ideia é, ele está profanando o templo. Mas eles nem se preocuparam. Se tem gentios, por que não agarraram gentios? Mas não tem gentio. Eles queriam agarrar a Paulo. Eles agarram a Paulo e fecham as portas. E procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava motinada. E aí o comandante, lá vem, mais uma motim. Vamos lá, povo. E tome soldados descerem a fortaleza Antônia, porque essa era a função desses soldados, conter toda a revolta. E Jerusalém era sempre um caldeirão de revoltas. E diz que, então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo, e ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de fazer o quê?
espancar Paulo. Ele estava apanhando, coitado. Levaram para fora e tome, linchamento. Vamos matar agora esse sujeito. Você imagine. Paulo devia estar todo machucado. A semelhança do seu Senhor. Ele está sofrendo injustamente. Está seguindo os passos de Cristo. Ele vai testemunhar. E diz a Bíblia que quando eles viram o comandante, eles cessam e o comandante se apodera de Paulo, ordena que seja acorrentado. Olha a forma como ele livra o apóstolo Paulo. Ele é acorrentado com 2 cadeias. E aí ele começa a fazer a inquirição. Ele está ele está cumprindo o protocolo da guarda, tá? Mas quem é ele? E o que ele fez? E na multidão, você sabe que a multidão é sempre burra. A multidão ela nunca é inteligente. A multidão ela é levada pela onda, né? Então diz que uns gritavam do jeito, outro do outro modo. Imagina todo mundo querendo explicar. E ele não podia nem saber a verdade por causa do tumulto. Disse, olha, recolhe o homem lá na fortaleza. Recolhe para lá, recolhe. E subiram as escadarias da fortaleza, acoplada ao templo. Mas quando chega na escada, os soldados precisaram carregá-lo, porque a multidão não estava respeitando os soldados, não, queria avançar em Paulo. E carregaram Paulo. Imagine se você estivesse nessa situação. O que você faria? Ai, meu Deus, ainda bem que eu estou nas mãos do soldado. Vamos lá para dentro, pessoal, para eu respirar, né? Imagine chute na tanga do vazio, como diz a gente aqui na região, né? Chute na costela, murro, socos, pontapés. E ele está todo cheio de hematoma. Mas olha o que diz aí. Olha, a massa seguia gritando, mata-o, mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? E o comandante se admira, porque aquela é uma revolta de judeus, e Paulo fala com ele em grego. Ali está em Jerusalém, eles falavam aramaico. Mas Paulo fala com ele em grego, ele diz, e ele fica, tu sabes o grego? Você não é aquele egípcio não, né? Aquele perturbador que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários. Esse evento a que ele descreve, ele era um egípcio que liderou um grupo de sicários. Sicários eram judeus radicais que lutavam contra a ocupação romana. Eles tinham esse nome, sicário, por causa do nome da adaga que eles traziam à cintura para matar pessoas. Eram como se fossem terroristas mesmo. Eles achavam que o reino de Deus viria por meio da força. E houve esse egípcio aqui, há algum tempo, que arrebatou esses sicários. Paulo diz, não, eu não sou egípcio, eu sou judeu, natural de Tarso. E não é uma cidade pequena da Cilícia. Eu rogo-te que permitas me falar ao povo. Veja, ele ainda quer falar ao povo. Presta atenção, crente. O povo que o espancou, o povo que quer matar, ele ainda quer falar ao povo. E obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, faz sinal com a mão ao povo e diz que se fez grande silêncio. Se fez um silêncio. E ele então começa a falar. O que você faria se você tem a oportunidade de falar àqueles que estão te perseguindo e querem te matar? Qual é a nossa tendência quando nós estamos diante de um tribunal? E veja, esse tribunal nem era um tribunal legal, porque era o povo. Mas o que você faria? Talvez você faria um discurso, e é o que eu faria, né? Se defendendo. Você iria dizer, gente, não é bem isso que vocês estão pensando. Eu queria me defender. Não. Paulo aproveita o testemunho para falar de Cristo. Aquela era a oportunidade para essas, centenas ou talvez milhares de pessoas ouvirem ele falar de Cristo. Paulo entendeu o que Jesus havia falado lá em Mateus capítulo 10 aos discípulos, quando Paulo ainda não era convertido, mas que servia para ele. Em Mateus capítulo 10, o Senhor já havia advertido os discípulos que eles seriam entregues às autoridades.
No versículo 16, Jesus fala, no capítulo 10 de Mateus, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis. Vocês vão ser levados. Mas qual é o objetivo? Para que eles se defendessem? Não. Para que eles dessem testemunho. Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Paulo entende, irmãos, o crente para onde ele vai, qual é o propósito? Testemunhar de Cristo. Se eu ficar doente e for para o hospital e ficar internado, qual é o propósito principal? Não é me curar, embora eu deva procurar isso. Os melhores médicos é naquele momento ser um missionário de Cristo para os meus companheiros, para os enfermeiros, para os médicos. Se eu for preso por causa da minha fé, qual é o objetivo de Deus? Qual é o seu propósito? Que eu pregue o evangelho aos presos comigo e que no tribunal eu pregue o evangelho aos meus juízes, aos meus algozes. Porque pregar a Cristo é o meu supremo objetivo. É por isso que Paulo se dizia, eu sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Eu fui preso para testemunhar de Cristo entre os soldados. E sabe o que aconteceu? Paulo ficava algemado a um soldado o dia inteiro. E é por isso que vários soldados se converteram. E é por isso que escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Paulo entendia. Irmãos, nós vivemos hoje em tempos em que nossa fé está sendo ameaçada. A nossa fé está prestes a ser criminalizada no Ocidente, que outrora se chamava cristão. É possível que nossos filhos tenham que ir para a prisão por causa da sua fé. Mas nós não devemos temer, porque se assim for, é que Deus quer que nós demos testemunho, mesmo entre cadeias e tribulações, porque um testemunho entre cadeias e tribulações é poderoso. Muitos soldados russos se converteram no período da cortina de ferro, quando viam os crentes sendo torturados, jogados em câmaras de frigoríficos e depois tirados de lá para esquentarem e depois esfriarem de novo, ou serem espetados, ou serem torturados. Mas não negarem a sua fé, muitos se converteram. Porque o testemunho entre cadeias e tribulações é um testemunho que cria impacto. Lembro-me da história contada por Ronaldo Lidório aqui no Peru, de pessoas que foram presas, de um crente que foi preso pelo Sendero Luminoso, e foi espancado e ordenado a negar a Jesus, e ele morreu dizendo, a igreja de Jesus Cristo prosseguirá caminhando. Ele morreu dizendo isso e foi espancado, os seus braços foram quebrados, suas pernas foram quebradas. Ele foi sendo machucado pedaço por pedaço e continuava a falar que a igreja de Jesus continuava caminhando. E morreu assim. Esse homem morreu testemunhando de Cristo. Mas tinha uma pessoa, uma mulher que observava escondida a sua tortura enquanto ele testemunhava de Cristo. E quando ele morre, ela corre até encontrar uma igreja. E adentra a igreja. E se ajoelha e diz, eu quero conhecer aquele Deus que fez aquele homem testemunhar assim. A igreja cresceu, irmãos, debaixo de perseguição. A igreja da China cresce debaixo de perseguição. Nós não devemos ficar alvoroçados porque a fé cristã está sendo cada vez mais perseguida no Ocidente. Porque o testemunho de Cristo jamais vai ser calado por qualquer soldado ou torturador. Nunca foi calado e nunca será.
E essa é a grande lição que nós aprendemos. Paulo, ele quer falar. E obtida a permissão, ele começa a falar. Ele falou em grego com o comandante, mas ele começa a falar em hebraico. E aí, quando eles ouvem a sua própria língua, eles guardam maior silêncio. E o que ele vai falar, nós vamos terminar aqui. Na próxima semana a gente vai continuar. Mas por hora eu só quero dizer, o que ele vai contar é a sua história de conversão. Ele vai contar porque ele prega aos gentios, ele vai contar o que Cristo fez na sua vida, quem ele era. Ele começa dizendo que ele é zeloso. Ele sempre foi zeloso da lei, mas ele teve um encontro com Jesus. Paulo deseja incitar os judeus à emulação através da sua história de conversão. O que é que você faz diante daqueles que te perseguem por causa da sua fé? Não é por causa do seu mau testemunho, não. Porque tem crente que é perseguido por causa do mau testemunho, né? Aí ele fica dizendo que é um mártir, aí eu igual Paulo, igual Jó, todo mundo quer ser Jó, todo mundo quer ser Paulo. E às vezes é um crente chato mesmo. Ele está sendo perseguido por causa da sua chatice, por causa da sua incoerência, por causa do seu mau testemunho, por causa da língua desse tamanho. Não, não é por isso. Não sofra nenhum de vós como malfeitor. Mas por causa da sua fé, da sua fidelidade, você pode ser perseguido no seu trabalho, até mesmo em casa, na sua escola. Mas o que você faz diante dos perseguidores? A Bíblia nos ordena testemunhar a eles, falar deles para Jesus. E são muitas as histórias. Eu lembro na história lida no livro Pentecoste coreano, narra os avivamentos na Coreia de um crente cujo soldado o espancava e ele instava com ele para que entregasse sua vida a Cristo, e o soldado mandava ele calar a boca e o espancava, e ele caía e levantava e disse: receba Cristo como seu Senhor. E ele foi espancado até ficar calado, porque não conseguia mais falar. Quando nós entendemos quem é Cristo, nós nos dispomos a testemunhar de Cristo, mesmo para aqueles que nos perseguem. E o nosso alvo principal não é nos defender, é falar de Cristo, é testemunhar a Ele. Que o Senhor Deus nos encoraje a viver pela causa do Evangelho e pela causa de Cristo. E se você não conhece esse Jesus, você precisa conhecê-lo, para você entender que até sofrer por Cristo nos traz alegria. Nós vamos orar e vamos cantar. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que nos instiga, Senhor, que nos confronta, que nos constrange. Sabemos, Pai, que não foi mérito de Paulo que ele pudesse, depois de ser espancado, talvez ali todo cheio de hematomas, caminhando com dificuldade, ainda quisesse falar àquela multidão. Mas é o teu Espírito, Senhor, que faz isso. Dá-nos essa confiança de que nada pode bloquear, obstaculizar, impedir o avanço do reino de Cristo, e nem a atuação do seu Espírito em nós, e dá-nos confiança de que onde quer que estejamos, qualquer que seja o desafio, o Senhor nos dará graça para testemunharmos de Cristo onde estivermos. E que estejamos dispostos, ó Deus, a fazer isto. Dá-nos também disposição para lutar pela unidade da igreja, abrindo mão da liberdade, Senhor, para não dar ocasião à carne, e abrindo mão da liberdade por amor aos nossos irmãos mais fracos, para não sermos motivo de escândalo, como fez Paulo, ainda que a sua atitude não teve um resultado feliz no sentido de livrá-lo da acusação falsa. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que sempre vale a pena servir a Cristo, mesmo quando somos por isso perseguidos. Nós te pedimos isto também, rogando que nos conceda a graça de testemunharmos também aqueles que falam mal de nós, como Paulo fez, porque muitas vezes nós adquirimos uma mágoa pessoal e desejamos o mal. Deixamos-nos vencer por esse mal. Ajuda-nos a vencer o mal com o bem, devolvendo a blasfêmia com o Evangelho, falando de Cristo àqueles que nos perseguem. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.
Tu és bem-vindo aqui.